Capítulo 5. A realização da palestra. O segredo da boa apresentação. Há algo mais em uma palestra além de meras palavras. É o tempero, como se apresenta. Não é tanto o que se diz, mas como se diz. Há um velho ditado no parlamento inglês, que afirma que tudo depende da maneira como se fala e não do assunto em si. Foi Quintiliano, orador e professor de retórica romano, que viveu faz quase 2000 anos, quem afirmou isso, há muito tempo, quando a Inglaterra era uma das colônias mais afastadas de Roma. Se, como a maioria dos ditados antigos, este precisa ser absorvido com um grano saliz, com ponderação, por outro lado, uma boa apresentação faz com que um assunto muito simples percorra um caminho muito longo. O autor muitas vezes observou, em concursos universitários, que nem sempre é o orador com o melhor material que ganha. Pelo contrário, é o palestrante que consegue falar tão bem, que faz com que o seu material pareça ser o melhor. O que envolve a apresentação? O que uma loja de departamentos faz quando entrega o artigo que um indivíduo comprou? O motorista simplesmente atira o pacote no quintal do indivíduo e deixa por isso mesmo? O simples fato de obter alguma coisa com as próprias mãos é o mesmo que obtê-la através de entrega? O primeiro aspecto essencial da boa palestra é o senso de comunicação. O público precisa sentir que existe uma mensagem a ser transmitida diretamente da mente e do coração dos oradores para sua mente e coração. Esta questão da apresentação de uma palestra é um processo, ao mesmo tempo muito simples e complicado. E, além disso, é mal compreendido, e muitos tendem a abusar dele. Escreveu-se uma enorme quantidade de absurdos e disparates sobre o que envolve a apresentação, assim como foi criada uma série de regras, ritos e mistérios em torno do tema. Um público moderno, não importa se composto por 15 pessoas em uma conferência de negócios, ou por 1000 pessoas sob uma tenda, quer que o palestrante fale de forma direta, como se fosse um bate-papo, da mesma maneira que faria ao conversar com um deles. Da mesma maneira, mas não com a mesma intensidade. Se o orador fizer essa tentativa, dificilmente conseguirá ser ouvido. Para que pareça natural, o palestrante tem de usar muito mais energia ao falar para 40 pessoas, do que para uma única pessoa, tanto quanto uma estátua no topo de um edifício tem de ser enorme, para que pareça ter proporções realistas na visão de um observador que se encontra no chão. Fale à Câmara do Comércio da mesma forma que falaria a um indivíduo comum. O que é uma reunião na Câmara do Comércio, afinal de contas, se não uma mera reunião de indivíduos? Os mesmos métodos que são bem-sucedidos com aqueles homens individualmente, não seriam bem-sucedidos com eles coletivamente? Uma boa janela não chama a atenção, apenas deixa que a luz entre. Um bom orador é como a janela. É tão natural que seus ouvintes nunca notam sua maneira de falar. Eles têm consciência apenas do assunto. O conselho de Henry Ford. Todos os carros da Ford são exatamente iguais, disse seu criador, mas nunca dois homens são iguais. Toda vida nova é uma coisa nova sob o sol. Nunca houve nada igual antes e nunca haverá novamente. Um jovem tem que ter essa ideia sobre si mesmo. Deve buscar a centelha única de individualidade, que o faz diferente dos outros, e desenvolvê-la da melhor forma possível. A sociedade e as escolas podem tentar tirar isso dele, uma vez que a tendência dessas entidades é colocar todos os indivíduos no mesmo molde, mas aconselho que não deixem a centelha se perder, pois é a única real reivindicação de importância do indivíduo. Tudo isso é duplamente verdadeiro quando se trata de falar em público. Não há nenhum único ser humano no mundo igual a outro. Embora milhões de pessoas tenham 2 olhos, um nariz e uma boca, nenhuma delas se parece exatamente igual às outras, e nenhuma tem exatamente os mesmos traços, métodos e características da mente que as outras. Poucas vão falar e se expressar como alguém específico quando falarem naturalmente. Em outras palavras, cada indivíduo tem uma individualidade. Para o palestrante, este é o bem mais precioso. Apegue-se a ele. Estime-o, desenvolva-o, é a centelha que vai imprimir força e sinceridade na maneira de falar e se expressar. É a única real reivindicação de importância do indivíduo. É uma orientação fácil de dar, mas é fácil de seguir? Enfaticamente falando, não. É preciso praticar para ser natural diante de uma plateia. Os atores sabem disso.
Qualquer indivíduo, quando criança, com cerca de 4 anos de idade, provavelmente, montou um palco e recitou naturalmente para uma plateia. Mas quando se tem 24 ou 44 anos, o que acontece, se montar um palco e começar a falar? Será que a pessoa vai reter aquela naturalidade inconsciente, de quando tinha 4 anos? Pode até ser, mas é de se apostar, que muitos vão ficar rígidos, e agir artificial, e mecanicamente, além de recuar como uma tartaruga. O problema de ensinar, ou treinar pessoas a se expressar, não é tanto a sobreposição de características adicionais, e sim a remoção de impedimentos, de modo a libertá-las, e fazê-las falar com a mesma naturalidade, como se aprendessem a caminhar. O autor, por várias vezes, parou os oradores no meio de suas falas, para implorar que eles falassem como seres humanos. Quantas noites o autor voltou para casa mentalmente cansado, e com os nervos exauridos de tentar ensinar e forçar os alunos a falarem de forma natural. E dizia: não, acreditem, não é fácil como parece. E a única forma de adquirir essa naturalidade é através da prática. E, à medida que pratica, se o palestrante perceber que está falando de uma maneira afetada, deve parar e dizer para si mesmo, mentalmente: ei, o que há de errado? Atenção! Seja humano. Em seguida, deve pegar um espectador na plateia, alguém sentado ao fundo, que esteja com um aspecto de tédio, e falar com ele. Esqueça que existem outras pessoas presentes. Converse com ele. Imagine que esse espectador tenha feito uma pergunta e responda-se ele, se levantasse e falasse com o palestrante, e este respondesse, o processo tornaria sua fala, imediata e inevitavelmente, mais coloquial, natural e direta. Portanto, é exatamente isso que o palestrante deve imaginar. O palestrante pode até fazer perguntas, e respondê-las. Por exemplo, no meio da fala, pode dizer. E você pode perguntar: que provas eu tenho, do que acabei de afirmar? Tenho uma prova adequada, que é, em seguida, dê a resposta para a questão imaginária. Esse método pode ser aplicado de forma bastante natural. Vai quebrar a monotonia da apresentação, além de torná-la direta, agradável e coloquial. A sinceridade, o entusiasmo e a seriedade elevada também ajudam no desempenho do orador. Quando um indivíduo está sob a influência de seus sentimentos, seu verdadeiro eu vem à tona. O calor das emoções derruba todas as barreiras. Ele age espontaneamente. Fala espontaneamente. E, portanto, fica mais natural. Por isso, no fim, mesmo essa questão da maneira como o indivíduo se apresenta volta a frisar o que já foi enfatizado repetidamente nestas páginas, isto é, que é necessário colocar o coração nos discursos. Este é o segredo. Apesar de o autor saber que conselhos, como este não são populares, parecem vagos, soam indefinidos, o aluno mediano quer regras infalíveis, algo definitivo, algo que esteja ao alcance de suas mãos, regras tão precisas quanto as instruções para dirigir um carro. É isso que o aluno quer. É o que o autor gostaria de dar a ele. Seria fácil para o aluno. Seria fácil para o autor. Essas regras existem, e há apenas um pequeno detalhe de errado com elas. Não funcionam. Elas tiram toda a naturalidade, espontaneidade, vida e essência da maneira de falar de um palestrante. O autor que o diga. Quando jovem, desperdiçou bastante energia experimentando-as. Essas regras não vão aparecer nestas páginas. Mesmo que um orador siga as orientações estabelecidas nesta seção, pode ainda vir a ter muitas falhas. Pode falar ao público, como se fosse uma conversa, mas, por outro lado, falar com uma voz irritante, cometer erros gramaticais, ser desagradável, ofensivo e fazer observações impertinentes. O método natural de falar de um indivíduo, no seu dia a dia, pode precisar de uma série de melhorias. É preciso aperfeiçoar o método natural de se falar nas conversas para então aplicá-lo no palco. Presença e personalidade no palco. A personalidade, com exceção da preparação, é provavelmente o fator mais importante no discurso público. Mas a personalidade é uma coisa vaga e indescritível, e difícil de analisar, tanto quanto o perfume de uma violeta.
É toda a combinação do indivíduo, ou seja, a parte física, espiritual e mental, as características, as preferências, as tendências, o temperamento, as características da mente, o vigor, as experiências, a formação, a vida como um todo. É tão complexo quanto a teoria da relatividade de Einstein, quase tão pouco compreendida. A personalidade de um homem é, em grande parte, o resultado de suas heranças, amplamente determinada antes do nascimento. Na verdade, seu último ambiente tem alguma relação com isso. Porém, apesar disso, trata-se de um fator extremamente difícil de ser alterado ou melhorado. No entanto, é possível, por pouco que seja, fortalecê-la de alguma forma e torná-la mais forte, mais atraente. De todo modo, o indivíduo pode se empenhar para obter o máximo que puder desse fenômeno estranho dado pela natureza. O assunto é de importância vasta para todo ser humano. As possibilidades de melhoria, mesmo que limitadas, ainda são grandes o suficiente para garantir uma discussão e investigação. O palestrante que pretende tirar o maior proveito possível de sua individualidade deve estar descansado quando diante do público. Quando o indivíduo está cansado, não tem magnetismo nem é atraente. Não deve cometer o erro muito comum de deixar a preparação e o planejamento para o último momento, e então, trabalhar a um ritmo desenfreado, para tentar compensar o tempo perdido. Ao fazer isso, está fadado a acumular venenos corporais e fadigas cerebrais, que vão ser terríveis entraves, e mantê-lo desanimado, minar sua vitalidade, e enfraquecer tanto seu cérebro quanto seus nervos. Se tiver de fazer uma palestra importante para uma reunião de comitê às 16 horas, se puder, não volte para o escritório depois do almoço. Vá para casa, se possível, faça uma refeição leve e tire uma soneca. Descanso é o que o palestrante precisa, tanto física e mentalmente quanto para os nervos. Quando tiver de fazer um discurso importante, tenha cuidado com o apetite. Coma com a moderação de um monge. Nas tardes de domingo, Henry Ward Beecher costumava comer biscoitos e leite às 17 horas, nada mais depois disso. A cantora lírica Nelly Melba conta: quando canto à noite, não janto. Faço uma refeição leve às 17 horas, que consiste de peixe ou frango, uma maçã assada e um copo d'água. Sempre tenho muita fome na hora do jantar, quando chego em casa depois da ópera ou do concerto. O autor nunca entendeu isso até se tornar um palestrante profissional e tentar fazer uma palestra de 2 horas a cada noite após ter consumido uma refeição reforçada. A experiência ensinou que não era possível saborear um filé de linguado com batatas cozidas, seguido de um bife com batatas fritas, salada, legumes e uma sobremesa, e depois disso ficar de pé durante 1 hora e fazer jus a si, ou ao assunto a ser apresentado, ou ao próprio corpo. O sangue que deveria estar no cérebro estava no estômago, lutando com aquela refeição. Não faça nada para prejudicar a energia. Ela tem magnetismo, vitalidade, vivacidade e entusiasmo, qualidades que estão entre as primeiras que o autor busca na contratação de palestrantes e instrutores para falar em público. As pessoas se aglomeram em torno do orador que tem energia, o dínamo humano de energia, como os gansos selvagens em volta de um campo de trigo no outono. Certifique-se de que a própria aparência pessoal esteja impecável. Foi realizado por um psicólogo, e também reitor de uma universidade, um levantamento junto a um grande grupo de pessoas, para saber qual é a impressão que as roupas lhes causavam. Todos, de forma unânime, testemunharam que, quando estavam bem arrumados e perfeita e impecavelmente vestidos, o fato de terem a consciência e a sensação disso produzia um efeito que, embora fosse difícil de explicar, era bastante claro e muito real. Proporcionava-lhes mais confiança, trazia-lhes mais fé em si mesmos e elevava a autoestima. Declararam que, quando tinham aparência de sucesso, achavam mais fácil pensar no sucesso, alcançá-lo. Tal é o efeito das roupas sobre quem as utiliza. Qual é o efeito que a aparência tem sobre o espectador? O autor observa que, vez por outra, se um palestrante tem uma aparência desleixada, o público tem tão pouco respeito por ele quanto ele próprio por sua aparência. Será que esses oradores têm consciência de que sua mente é tão desleixada como seu cabelo despenteado? O palestrante é sempre suscetível à minuciosa análise do público, pois está sob uma lupa, é o centro das atenções, e todos os olhos estão voltados para ele.
A menor desarmonia em sua aparência pessoal, naquele momento, se aproxima ao pico do pique, no Colorado, quando visto das planícies. É preciso sorrir de forma calorosa e acolhedora. Conforme um provérbio chinês. Aquele que não consegue sorrir, não deve ter uma loja. E não é que um sorriso é tão bem-vindo diante uma plateia quanto atrás de um balcão? As atitudes são contagiantes. Promove a aglomeração do público. A questão é que nenhuma audiência pode ser facilmente conduzida quando se encontra dispersa. Nada amortece tanto o entusiasmo como espaços amplos e abertos e cadeiras vazias entre os ouvintes. Um indivíduo em meio a um grande público tende a perder sua individualidade. Ele se torna membro da multidão e se deixa levar mais facilmente do que um indivíduo sozinho. Vai rir e aplaudir coisas que o deixariam indiferente se fosse apenas um indivíduo em meio a meia dúzia de pessoas que ouvem um palestrante. Ao falar para um grupo pequeno, deve-se escolher uma sala pequena. Melhor acumular pessoas nos corredores de um lugar pequeno do que tê-las dispersas pelos espaços frios e solitários de um grande salão. Se os ouvintes estão espalhados, o palestrante deve pedir que venham para a frente e se sentem perto dele. É preciso que insista nisso antes de começar a apresentação. A menos que o público seja muito grande e haja uma razão ou necessidade para ficar de pé sobre um tablado, o orador não deve fazê-lo. É recomendável que fique no mesmo nível do público. Deve ficar perto da plateia, quebrar todas as formalidades, ter um contato íntimo, fazer com que a apresentação seja uma conversa descontraída. Mantenha o ar circulando. No processo bem conhecido de se falar em público, o oxigênio é tão essencial como a laringe, a faringe e a epiglote humana. Portanto, quando o autor é um dos vários oradores, antes de começar, quase sempre pede ao público que se levante e descanse por 2 minutos, enquanto as janelas são abertas. Encha a sala, se possível, com luzes. É impossível desenvolver o entusiasmo em uma sala sombria e tão pouco iluminada quanto o interior de uma garrafa térmica. O palestrante deve deixar que a luz atinja seu rosto. As pessoas querem vê-lo. As mudanças sutis que permitem reproduzir de formas diferentes seus traços físicos fazem parte, e uma parte muito real, do processo de autoexpressão. Às vezes, significam mais do que palavras. Se ficar diretamente sob uma luz, o rosto do apresentador pode ficar obscurecido por uma sombra. Se ficar em frente a uma luz, certamente, ficará obscurecido por completo. Não seria, portanto, sábio selecionar, antes de se levantar para falar, o local que dará a iluminação mais vantajosa. Não deve haver coisas amontoadas no palco, e o orador não deve se esconder atrás de uma mesa. As pessoas querem olhar para o palestrante como um todo. São capazes até mesmo de se inclinar para fora dos assentos para vê-lo inteiro. Alguma alma bem-intencionada é bem capaz de oferecer ao palestrante uma mesa e uma jarra de água e um copo. Porém, caso a garganta fique seca, uma pitada de sal ou um pouco de limão é o suficiente para voltar a salivar. O palestrante não vai querer um copo ou uma jarra com água, nem outros apetrechos inúteis e feios que atravancam o palco comum. Os salões de vendas de vários fabricantes de automóveis na Broadway, em Nova York, são bonitos, bem montados e agradáveis aos olhos. Os escritórios dos grandes fabricantes de perfumes e joalheiros em Paris são projetados artística e luxuosamente. Por quê? É um bom negócio. Tem-se mais respeito, mais confiança e mais admiração por uma empresa bem montada. Pela mesma razão, um palestrante deve estar em um ambiente agradável. O arranjo ideal, do ponto de vista do autor, seria a ausência total de mobília. Nada atrás do orador que atrai atenção, ou mesmo em ambos os lados. Nada além de uma cortina de veludo azul escuro. Mas o que normalmente tem atrás dele? Mapas, tabuletas e mesas, talvez um monte de cadeiras empoeiradas, algumas empilhadas sobre as outras. E qual é o resultado? Uma atmosfera grosseira, desleixada e desordenada. Portanto, é preciso tirar todas as quinquilharias do espaço. A coisa mais importante no discurso é o homem, afirmou Henry Ward Beecher. Por isso, deixe o apresentador se destacar como o topo coberto de neve da Jungfrau, uma das montanhas dos Alpes suíços, elevando-se contra o céu azul da Suíça. Não se deve ter distrações móveis no palco.
Certa vez, o autor esteve presente em um discurso do primeiro-ministro canadense, em London, cidade localizada em Ontário, no Canadá. Pouco após o início, o servente, com uma longa vassoura, começou a ventilar a sala, abrindo uma janela após outra. O que aconteceu? O público ignorou o orador por um momento, e olhou para o servente com tamanha atenção, como se ele estivesse executando algum milagre. Uma plateia não consegue resistir, ou, o que vem a ser a mesma coisa, não vai resistir à tentação de olhar para objetos em movimento. Se tiver em mente algumas instruções, o orador poderá se poupar de alguns problemas e aborrecimentos desnecessários. Em primeiro lugar, ele pode deixar de girar os polegares, de mexer em qualquer peça de seu vestuário, e de fazer pequenos movimentos nervosos, que só podem prejudicá-lo. O autor observou uma plateia em Nova York, que assistia à evolução das mãos de um palestrante bem conhecido, por meia hora, enquanto ele falava e, ao mesmo tempo, brincava com a cobertura de um púlpito. Segundo, o orador deve providenciar, se possível, que o público fique sentado, para que as pessoas não tenham a atenção voltada para aqueles que chegam atrasadas. Terceiro, o palestrante não deve ter convidados no palco. Quando convidado certa vez, junto com outras pessoas, a sentar-se em uma cadeira no palco, enquanto um orador bem conhecido realizava sua apresentação, o autor declinou, alegando que era injusto para com o palestrante. Na primeira noite, notou como vários dos convidados mudavam de posição, cruzavam e descruzavam as pernas, e assim por diante. Cada vez que um deles se movimentava, a plateia desviava o olhar do orador para o convidado. No dia seguinte, chamou a atenção do orador para esse fato, e, durante o restante das noites de apresentação, ele muito sabiamente ocupou o palco sozinho. Domine a arte de sentar-se. É bom para o próprio orador, que ele não se sente de frente para a plateia antes de começar. Não é melhor chegar como uma nova atração em vez de uma antiga? Entretanto, se for preciso sentar, deve-se dar atenção à forma apropriada. Quem já não viu os homens que olham à sua volta, em busca de uma cadeira, com os movimentos inquietos de um cão que se deita para dormir? Viram-se, e, quando localizam uma cadeira, curvam-se e se deixam cair sobre ela com todo o autocontrole de um saco de areia. Um homem que sabe como deve se sentar sente a cadeira atingir a parte de trás de suas pernas, e, com o corpo ereto da cabeça aos quadris, afunda nela com seu corpo sob perfeito controle. É preciso demonstrar firmeza na aparência e no discurso. Foi dito anteriormente que não se deve mexer nas peças do vestuário, pois isso atrai a atenção. Existe outra razão para isso. Passa uma impressão de fraqueza, de falta de autocontrole. Cada movimento que não acrescenta algo à presença do orador pode prejudicá-lo. Não há movimentos neutros. Nenhum. Portanto, o palestrante deve ficar parado e se controlar fisicamente, o que lhe dará uma impressão de controle mental e firmeza. Após entrar no palco, para se apresentar ao público, o palestrante não deve ter pressa para começar. Esta é a marca registrada do amador. Respire fundo. Observe a plateia por um instante e, se houver barulho ou algum tipo de agitação, faça uma pausa até que o ambiente fique tranquilo. Deve manter-se ereto, com o peito estufado. Mas por que esperar até que se veja diante de uma plateia para fazer isso? Por que não adotar essa postura no cotidiano? Com isso, passará a adotá-la inconscientemente em público. E o que fazer com as mãos? Esqueça-as. O ideal é que elas estejam soltas naturalmente, ao lado do corpo. Se o orador as sente como se elas fossem um cacho de bananas, não deve se iludir a ponto de achar que ninguém mais está prestando atenção, ou que não tenha o menor interesse nelas. A melhor posição das mãos é solta e relaxada nas laterais do corpo. Dessa forma, vão atrair o mínimo de atenção. Nem mesmo o hipercrítico pode criticar essa posição. Além disso, as mãos estarão desimpedidas e livres, para gesticular naturalmente quando o palestrante desejar. Porém, supondo que o orador esteja muito nervoso e ache que colocar as mãos para trás das costas ou dentro dos bolsos pode ajudá-lo a aliviar sua ansiedade, o que ele deve fazer? O uso do bom senso é sempre bem-vindo. Se um indivíduo tem algo a dizer que vale a pena, e o diz com uma convicção contagiosa, com certeza, pouco vai importar o que ele faz com as mãos e com os pés.
Se sua cabeça estiver repleta e o coração agitado, esses detalhes secundários não serão um problema. Afinal, o que há de importante na execução do discurso é o aspecto psicológico deste, e não a posição das mãos e dos pés. Caso se esqueça de tudo o que foi dito aqui sobre gestos e a maneira de se expressar, lembre-se do seguinte: se um indivíduo estiver completamente envolvido com o que tem a dizer, se estiver tão ávido para transmitir sua mensagem a ponto de esquecer e passar a falar e agir espontaneamente, então seus gestos e sua forma de se apresentar, embora possam ser espontâneos, muito provavelmente estarão acima da crítica. Aquele que duvida disso pode ir até um indivíduo e derrubá-lo. E, provavelmente, constatará que, quando esse homem voltar a ficar de pé, o discurso que irá proferir será quase impecável, uma joia da eloquência. Capítulo 6. O conteúdo da palestra. Os 4 principais objetivos de cada discurso. Cada discurso, perceba o orador, ou não, tem um dos 4 principais objetivos. Quais são eles? Esclarecer algo. Impressionar e convencer. Entrar em ação. Entreter. O orador deve saber qual é o seu objetivo. Este deve ser escolhido com cuidado antes de você começar a preparar a palestra. Saiba como obtê-lo. Em seguida, defina-o com habilidade e ciência. Como tornar o discurso de fácil compreensão. Use comparações para promover clareza. Quanto à clareza, não subestime a importância ou a dificuldade disso. Quando os discípulos perguntaram a Cristo por que ele ensinava ao público através de parábolas, Cristo respondeu: porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E quando o palestrante fala sobre um assunto estranho ao ouvinte ou ouvintes, espera que o compreendam mais rapidamente do que o povo costumava compreender o mestre. Dificilmente. Então, o que se pode fazer em relação a isso? O que ele fazia, quando confrontado com uma situação semelhante? Resolvia da maneira mais simples e natural que se possa imaginar. Descrevia as coisas que as pessoas não conheciam comparando-as com coisas que conheciam. O reino dos céus, como ele seria? Como aqueles camponeses, sem instrução, da Palestina poderiam saber? Assim, Cristo fazia descrições em termos de objetos e ações com os quais as pessoas já estavam familiarizadas. A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Isso estava claro. As pessoas conseguiam compreender. As donas de casa na plateia usavam fermento toda semana, os pescadores lançavam suas redes ao mar diariamente, os comerciantes negociavam pérolas. E como Davi esclareceu a guarda e a bondade de Jeová: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Pastagens verdes naquele país praticamente árido, águas paradas onde as ovelhas podiam beber. Aqueles povos pastorais podiam compreender isso. O Sr. Oliver Lodge felizmente usa esse método para explicar o tamanho e a natureza dos átomos a um público popular. O autor ouviu falar, a uma plateia europeia, que havia tantos átomos em uma gota de água quanto havia gotas de água no mar Mediterrâneo, e muitos dos ouvintes haviam passado mais de uma semana navegando de Gibraltar ao Canal de Suez. Para trazer o assunto para uma realidade ainda mais próxima, ele disse que havia tantos átomos em uma gota de água, como havia folhas de grama sobre toda a Terra. Use esse princípio a partir de agora em suas palestras. Ao descrever a Grande Pirâmide, primeiro diga aos ouvintes que ela tem 137,46 metros de altura, depois diga-lhes que é tão alta quanto algum prédio que eles veem todos os dias. Diga quantos quarteirões da cidade a base poderia cobrir. Não fale sobre tantos 1000 litros disso ou sobre tantas centenas de milhares de barris daquilo, sem falar também de quantas salas do tamanho da que está sendo usada para a palestra poderiam ser preenchidas com aquele líquido. Em vez de dizer 6,10 metros de altura, por que não dizer 1,5 altura até o teto? Em vez de falar sobre distância em termos de milhas ou quilômetros, não é mais fácil dizer
que é tão longe como daqui até a estação de trem, ou até tal rua. Evite termos técnicos. O profissional cujo trabalho é técnico, ou seja, advogado, médico, engenheiro ou alguma profissão altamente especializada, deve ter cuidado em dobro quando fala para leigos e precisa se preocupar em se expressar numa linguagem simples e dar detalhes necessários. O autor sugere cuidado em dobro, pois, como parte de seus deveres profissionais, ouviu muitos discursos que falharam exatamente nesse quesito, e falharam feio. Os palestrantes pareciam tanto não perceber a dispersão do público em geral quanto ter profunda ignorância no que diz respeito às suas especialidades particulares. E então, o que acontecia? Divagavam sem parar e expressavam pensamentos com o uso de frases que se encaixavam à experiência deles, e que eram imediata e continuamente significativas para eles próprios, mas que, para os leigos, eram tão claras quanto o rio Missouri depois das chuvas de junho terem caído sobre os campos de milho recém-arados em Iowa e no Kansas. O que esse orador deveria fazer? Deveria ler e prestar atenção ao conselho simples do ex-senador Beveridge de Indiana. É uma boa prática escolher a pessoa aparentemente menos inteligente na plateia e se empenhar para fazer com que ela se interesse pelo seu argumento. Isso pode ser feito apenas por meio da declaração lúcida do fato e do raciocínio claro. Um método ainda melhor é concentrar seu discurso em algum menino ou menina presente que estejam com os pais. Diga a si mesmo, ou, se preferir, em voz alta para a plateia, que vai tentar ser tão claro que a criança vai entender e se lembrar de sua explicação sobre a questão discutida, e que, após o evento, será capaz de repetir o que você disse. Outra razão muito comum pela qual os oradores não conseguem ser inteligíveis é que aquilo que desejam expressar não é claro, nem mesmo para eles próprios. Impressões obscuras. Ideias vagas e indistintas. O resultado disso? Suas mentes não funcionam melhor em uma névoa mental do que uma câmera fotográfica em uma névoa real. Apele para o sentido da visão. Os nervos que vão dos olhos até o cérebro são muitas vezes maiores do que os que vão a partir do ouvido. E a ciência esclarece que o ser humano dá 25 vezes mais atenção às sugestões do olho do que às do ouvido. Existe um provérbio japonês que diz: é melhor ver uma vez do que ouvir 100 vezes. Portanto, se quiser ser claro, imagine os pontos importantes, visualize suas ideias. É claro que, nem todo assunto ou ocasião exige exposição física e desenhos, mas é possível usá-los quando sentir necessidade. Eles atraem a atenção, estimulam o interesse e frequentemente tornam a apresentação ainda mais clara. Faça com que o apelo ao sentido da visão seja definido e específico. Pinte imagens mentais que se destaquem de forma tão nítida e clara, como o recorte do chifre de um touro contra o pôr do sol. Por exemplo, a palavra cão solicita uma imagem mais ou menos definida de tal animal, como talvez um Cocker Spaniel, um Scottish Terrier, um São Bernardo, ou um Pomeranian. Observe quantas imagens diferentes aparecem na mente quando alguém diz bulldog, pois o termo é menos inclusivo. Um bulldog malhado não chama uma imagem ainda mais explícita. Não fica mais nítido dizer um pônei de Shetland preto do que dizer um cavalo. Um galo anão branco com uma perna quebrada não dá uma imagem muito mais definida e nítida do que simplesmente a palavra galo. Reafirme as ideias importantes com palavras diferentes. Napoleão declarou que a repetição é o único princípio sério de retórica. Ele sabia que o fato de uma ideia ser clara para ele, nem sempre era prova de que os outros a compreendessem instantaneamente. Sabia que se leva tempo para alcançar o sentido das novas ideias, que a mente deve se manter concentrada nelas. Em suma, sabia que as ideias deviam ser repetidas. Não exatamente na mesma linguagem. As pessoas vão se revoltar com isso, com razão. Contudo, se a repetição for expressa em uma linguagem nova, e for variada, os ouvintes nunca vão considerá-la como repetição. Use ilustrações gerais e exemplos específicos. Uma das formas mais seguras e fáceis de tornar o assunto claro é acompanhá-lo com ilustrações gerais e casos concretos. Qual é a diferença entre os dois? Conforme o termo indica, é geral, já o outro é específico.
veja a diferença e o uso de cada um deles a partir de um exemplo concreto. Considere a afirmação: há profissionais que ganham salários surpreendentemente grandes. Essa afirmação está clara? É possível ter uma ideia bem definida do que o orador realmente quer dizer. Não, e o próprio orador não consegue ter certeza de como tal afirmação vai ser recebida na mente dos outros. A declaração, tal como está, é inteiramente vaga e solta. Precisa ser ajustada. Alguns detalhes esclarecedores devem ser fornecidos para indicar a quais profissões o orador se refere e o que ele quer dizer com surpreendentemente grandes. Há advogados, lutadores, compositores, escritores, dramaturgos, pintores, atores e cantores que ganham muito mais dinheiro do que o presidente dos Estados Unidos. Mas será que não existe uma ideia mais clara do que o orador queira dizer? Ele não individualizou a ideia, ou seja, ilustrou de forma geral, e não apresentou exemplos específicos. Disse cantores, e não nomes de cantores específicos. Por isso, a afirmação é mais ou menos vaga. Os espectadores não conseguem visualizar casos concretos para ilustrar isso. Não é o orador quem deveria fazer isso para o público. Ele não seria mais claro se empregasse exemplos específicos? O palestrante tem de ser concreto, definido, específico. Essas qualidades não só contribuem para a clareza, como também causam boa impressão, além de estimular a convicção e o interesse. Não queira imitar o cabrito da montanha. Recentemente, o autor ouviu um orador que estava limitado a 3 minutos cronometrados para o seu discurso. Ele começou dizendo que queria chamar a atenção para 11 pontos. 16 segundos e meio para cada fase de seu assunto. Parece inacreditável que um homem inteligente deva tentar algo tão absurdo. É verdade, trata-se de um caso extremo, mas a probabilidade de errar dessa maneira, se não em grandes proporções, prejudica praticamente todos os principiantes. Ele é como um guia que mostra Paris ao turista em um dia. Pode ser feito, da mesma forma que é possível percorrer o Museu de História Natural norte-americano em 30 minutos. É possível, porém não dá para desfrutar com clareza, nem ter prazer. Muitos discursos falham no quesito clareza, porque o orador parece preocupado em estabelecer um recorde mundial em cobertura de fatos no tempo determinado. Salta de um tópico a outro com a rapidez e a agilidade de um cabrito da montanha. Como causar boa impressão e ser convincente? Aristóteles ensinou que o homem era um animal que raciocinava, ou seja, que agia de acordo com os ditames da lógica. Era um elogio ao ser humano. Atos de raciocínio puro são tão raros quanto pensamentos românticos antes do café da manhã. A maior parte das ações dos indivíduos é o resultado de sugestão. A sugestão é conseguir que a mente aceite uma ideia sem oferecer nenhuma prova ou demonstração. Se um palestrante disser a um espectador, o pó de fermento royal é absolutamente puro, e não tentar provar que isso é verdade, está usando a sugestão. Por outro lado, se apresentar uma análise do produto, e o testemunho de chefes bem conhecidos a respeito disso, está tentando provar sua afirmação. Aqueles que são mais bem-sucedidos em lidar com outras pessoas, contam mais com a sugestão do que com argumentos. O negócio de vendas e a publicidade moderna são baseados, fundamentalmente, na sugestão. Se por um lado, é fácil acreditar, por outro, é mais difícil duvidar. A experiência, o conhecimento e o raciocínio não são necessários antes que se possa duvidar e questionar de forma inteligente. Diga a uma criança que o Papai Noel desce pela chaminé, e ela vai aceitar suas afirmações, até que adquira conhecimento suficiente que a leve a objetar. No entanto, todo e qualquer indivíduo, ao analisar os fatos de perto, vai descobrir que a maioria de suas opiniões, suas crenças mais estimadas, suas convicções, os princípios de conduta sobre os quais muitos dos indivíduos baseiam suas vidas, são resultado de sugestão, em vez de raciocínio. Toda ideia que entra na mente não apenas tende a ser aceita como verdade, mas também, de acordo com o fator psicológico bem conhecido, tende a passar à ação. Por exemplo, ninguém pode sequer pensar em uma letra do alfabeto sem mover, mesmo que ligeiramente, os músculos usados para pronunciá-la. Não se pode pensar em engolir sem mover, ainda que ligeiramente, os músculos usados para essa ação.
O movimento pode ser imperceptível para quem executa a ação, mas existem máquinas bastante sensíveis para registrar essa reação muscular. A única razão para que um indivíduo não faça tudo que pensa fazer é devido a outra ideia, a inutilidade disso, a despesa, ao fato de poder causar problema, ao fato de poder ser um absurdo, ao perigo ou a algum pensamento que possa surgir para matar o impulso. O principal problema. Assim, em última análise, o problema do indivíduo em fazer com que as pessoas aceitem suas convicções ou ajam de acordo com suas sugestões pode ser solucionado da seguinte forma: plantar a ideia na mente das pessoas e impedir que ideias contraditórias e opostas surjam. Aquele que tiver a habilidade de fazer isso terá poder para falar em público e lucro nos negócios. A psicologia pode ser útil. A psicologia tem sugestões que podem ser úteis em tal contexto. Sim, e de forma enfática. Veja a seguir quais são elas. Primeiro, quem ainda não observou que ideias contraditórias têm muito menor probabilidade de surgir na mente quando a ideia principal é apresentada com sentimento e entusiasmo contagioso. Disse contagioso, pois é a isso que o entusiasmo se refere, não é? Ele acalma as faculdades críticas. Quando o objetivo do indivíduo é causar boa impressão, deve lembrar-se que é mais produtivo agitar as emoções do que despertar pensamentos. Os sentimentos são mais poderosos do que as ideias frias. Para despertar sentimentos, o indivíduo deve ser bastante sincero. A falta de sinceridade rompe com os sinais vitais da maneira de se expressar em uma palestra. Independentemente das belas frases que um orador possa criar, independentemente das ilustrações que ele possa mostrar, independentemente da harmonia de sua voz e da graça de seus gestos, se o orador não falar de maneira sincera, tudo não passa de armadilhas vazias e reluzentes. Aquele que quiser impressionar uma plateia tende a impressionar a si próprio. Seu espírito, que brilha através de seus olhos, irradia através de sua voz, e se pronuncia através de sua maneira de se expressar, vai se comunicar com seus ouvintes. Compare o que deseja que as pessoas aceitem com algo que elas já acreditam. Um ateu certa vez declarou a William Paley que Deus não existia, e desafiou o reitor e teólogo inglês a refutar sua alegação. Paley, muito calmamente, tirou o relógio, abriu a tampa traseira e mostrou as engrenagens para o incrédulo, à medida que dizia: se eu lhe dissesse que essas alavancas, rodas e molas foram feitas sozinhas, e se juntaram e se ajustaram umas às outras, sem mãos humanas, começando a funcionar por conta própria, você não iria questionar a minha inteligência? É claro que sim. Mas olhe para as estrelas. Cada uma delas tem seu movimento e curso perfeitamente definidos. A Terra, os planetas ao redor do Sol e todo o grupo, é arremessado ao longo de mais de 1 milhão de milhas por dia. Cada estrela é outro Sol com seu próprio grupo de mundos, avançando sobre o espaço como nosso sistema solar. No entanto, não há colisões, perturbação ou confusão. Em vez disso, tudo é calmo, eficiente e controlado. É mais fácil acreditar que eles aconteceram, ou que alguém os criou. Bastante impressionante, não? Qual foi a técnica que o orador usou? Vejamos. Ele começou em um terreno comum, conseguiu que seu oponente dissesse sim, e concordou com ele no início, conforme aconselhado aqui anteriormente. Em seguida, passou a mostrar que a crença em uma divindade é tão simples e inevitável quanto a crença em um relojoeiro. Suponha que ele tivesse retorquido da seguinte forma: Deus não existe? Não seja idiota. Você não sabe do que está falando. O que teria acontecido? Sem dúvida, uma disputa verbal, ou seja, teria-se seguido uma fútil e inflamada guerra prolixa verbal. Por quê? Porque, conforme o professor Robinson ressaltou, essas eram as opiniões dele, e sua autoestima indispensável e preciosa teria sido ameaçada, além do fato de que seu orgulho estaria em jogo. Uma vez que o orgulho é uma característica tão fundamentalmente explosiva da natureza humana, não seria sábio fazer com que o orgulho de um homem trabalhasse a seu favor, e não contra. Como? Mostrando, como Paley o fez, que o que uma pessoa propõe é muito semelhante a algo em que o oponente já acredita. Este método faz com que fique mais fácil para o oponente aceitar a proposta em vez de rejeitá-la, e impede que ideias contraditórias e opostas surjam em sua mente para atrapalhar o que a pessoa disse.
Paley demonstrou um reconhecimento sensível de como a mente humana funciona. A maioria dos indivíduos, no entanto, não tem essa capacidade sutil de entrar na fortaleza das crenças de um homem, de braço dado com o proprietário. Eles imaginam erroneamente que, para tomar a fortaleza, devem invadi-la, arrombá-la por meio de um ataque frontal. O que acontecerá? No momento em que as hostilidades começam, a ponte levadiça é erguida, os grandes portões são fechados e trancados, os arqueiros apostos sacam seus arcos, e a batalha de palavras e ofensas tem início. Tais desgastes sempre terminam em um empate, pois nenhum dos dois convence o outro de nada. O que a reafirmação pode provocar? A reafirmação é outro método, que pode ser usado, para impedir que surjam ideias contraditórias e discordantes que possam desafiar alegações. No entanto, é preciso que se saiba que esse método, nas mãos de um orador inexperiente, pode vir a ser uma ferramenta perigosa. A menos que ele tenha um léxico bastante rico, sua reafirmação pode se deteriorar e se transformar em uma repetição pobre e evidente demais. E isso é mortal. O público, ao perceber isso, vai começar a se mexer em seus assentos e a olhar para os relógios. Ilustrações gerais e exemplos específicos são usados com a finalidade de convencer. No entanto, o perigo de aborrecer os espectadores quando se empregam ilustrações gerais e exemplos específicos é pequeno. Se forem interessantes e fáceis de prestar atenção, serão extremamente valiosos não só para tornar o discurso mais claro, conforme mencionado, como também para torná-lo mais impressionante e convincente. Além disso, ajudam a impedir que surjam ideias contraditórias. As pessoas gostam quando o palestrante fornece nomes e datas, algo que podem examinar por si mesmas, se desejarem. Este tipo de procedimento é franco e honesto, proporciona confiança e impressiona. O princípio do acúmulo. Não espere que uma apressada referência a um, ou possivelmente dois exemplos específicos tenha o efeito desejado. Recorra à voz de autoridade como apoio. Em sua infância no centro-oeste dos Estados Unidos, o autor costumava divertir-se segurando uma vara atravessada no portão, por onde as ovelhas tinham que passar. Depois que as primeiras ovelhas tinham pulado a vara, ele a retirava, e, apesar disso, todas as outras ovelhas saltavam sobre uma barreira imaginária. A única razão para que elas saltassem era de que as da frente haviam saltado. A ovelha não é o único animal com essa tendência. Praticamente todos os seres humanos estão propensos a fazer o que os outros fazem, a acreditar no que os outros acreditam, a aceitar, sem questionar, o testemunho de pessoas importantes. As palavras dos outros impressionam. A influência deles tende a impedir que surjam ideias opostas. No entanto, ao citar autoridades, é preciso ter em mente os seguintes pontos. 1. Ter certeza do que diz. É preciso ter cuidado quando fizer uso de frases que começam, por exemplo, como: as estatísticas mostram. Que estatísticas? Quem as reuniu e por qual motivo? Tenha cuidado, pois os números não mentem, mas os mentirosos os fabricam. A frase muito comum muitas autoridades declaram é completamente vaga. Quem são as autoridades? Nomeie uma ou duas. Se não sabe quem são, como é que pode ter certeza do que disseram? O orador precisa ter certeza do que diz. Com isso, ganha confiança e demonstra ao público que sabe o que diz. 2. Citar uma autoridade qualificada na qual o público confia. Faça as seguintes perguntas a si. Essa pessoa geralmente é reconhecida como autoridade nesse assunto. Por quê? É uma testemunha preconceituosa? Tem quaisquer finalidades egoístas para servir? Porém, ainda mais importante, meu público visualiza essa pessoa como uma autoridade confiável? Os gostos e as preferências das pessoas têm mais a ver com suas crenças do que a maioria gostaria de admitir. Como despertar o interesse do público? Ao ser convidado para jantar na casa de um homem rico em certas regiões da China, seria recomendável que qualquer indivíduo ocidental jogasse ossos de galinha e azeitonas sobre os ombros para o chão. É um cumprimento ao anfitrião quando o convidado faz isso. Demonstra que o convidado compreende que o anfitrião é rico e tem abundância de empregados para arrumar tudo depois da refeição.
e ele gosta. Pode-se ser imprudente com os restos de uma refeição suntuosa na casa de um homem rico, porém, em algumas regiões da China, as pessoas mais pobres devem poupar até mesmo a água com que tomam banho. Como é muito caro aquecer a água, elas precisam comprá-la em um mercado de água quente. Depois de se banharem nela, podem levá-la de volta e vendê-la de segunda mão para o lojista de quem compraram. Depois que o segundo cliente a reutiliza, a água ainda mantém um valor de mercado, embora o preço sofra uma pequena redução. Achou tais fatos sobre a vida chinesa interessantes? Se sim, sabe dizer por quê? Porque esses são aspectos muito incomuns de coisas muito habituais. São verdades estranhas sobre tais hábitos comuns, como jantar fora e tomar banho. Eis o que é interessante nisso tudo. Algo novo sobre o velho. Aí reside um dos segredos das pessoas interessantes. Essa é uma verdade significativa, da qual se deve tirar proveito em todas as relações, todos os dias. O que é inteiramente novo não é interessante, e, da mesma forma, o que é inteiramente velho, não tem atratividade para as pessoas. Todos querem ouvir algo novo sobre o velho. As 3 coisas mais interessantes do mundo. Quais seriam os 3 assuntos mais interessantes do mundo? Sexo, habitação e religião. Com o primeiro, pode-se criar vida, com o segundo pode-se mantê-la, e, com o terceiro, espera-se dar continuidade à vida no mundo que está por vir. Entretanto, é o próprio sexo, a própria habitação e a própria religião que interessam a cada um. Os interesses do indivíduo povoam seu próprio ego. O palestrante deve lembrar-se que as pessoas, para quem está prestes a falar, passam grande parte de seu tempo, quando não estão preocupadas com os problemas profissionais, pensando sobre si além de justificar e elogiar a si próprias. É bom lembrar que o homem comum estará mais preocupado com a saída para jantar do que sobre o pagamento das dívidas que a Itália deve aos Estados Unidos. Ele terá mais conhecimento sobre um aparelho de barbear sem graça do que sobre uma revolução na América do Sul. Sua própria pasta de dentes vai angustiá-lo mais do que um terremoto na Ásia, que ceifou 500.000 de vidas. Preferiria que o orador dissesse alguma coisa agradável sobre ele, do que ouvi-lo discutir sobre os 10 maiores homens da história. Como ser bom de conversa. A razão de tantas pessoas terem uma conversa medíocre é o fato de falarem apenas sobre coisas que lhes interessam, e isso pode ser bastante chato para os outros. É necessário reverter esse processo. Leve a outra pessoa a falar sobre os próprios interesses, seu negócio, seu sucesso ou sobre seus filhos, caso os tenha. Faça isso e ouça com atenção, pois proporcionará prazer e, consequentemente, será considerado alguém bom para se conversar, apesar de ter falado pouco. O tipo de conteúdo que sempre prende a atenção. O palestrante pode até aborrecer as pessoas ao falar sobre coisas e ideias, mas não pode deixar de prender sua atenção quando fala de pessoas. Amanhã haverá milhões de conversas pairando sobre as cercas dos quintais dos Estados Unidos, sobre as mesas durante o almoço e o jantar. E qual será a observação predominante na maioria delas? Personalidades. O senhor fulano disse isso. A senhora fulana disse aquilo. Eu a vi fazendo isto, ou aquilo. Ele está ganhando dinheiro a rodo, e assim por diante. O discurso comum seria muito mais atraente se fosse rico e repleto de histórias de interesse humano. O palestrante deve procurar se ater a apenas alguns poucos pontos e ilustrá-los com casos concretos. Esse método de construção de discurso dificilmente deixará de obter e manter a atenção. Essas histórias, se possível, devem falar das lutas, dos motivos das mesmas e das vitórias alcançadas. Todos os indivíduos têm bastante interesse em lutas e combates. Há um velho ditado que diz que todo mundo ama um amante. Não é verdade. O que o mundo todo ama é um fragmento, um extrato. Querem ver 2 amantes que lutam pela mão de uma mulher. Como ilustração deste fato, é só ler qualquer romance, revista ou assistir a praticamente qualquer drama. Quando todos os obstáculos são removidos, e o reputado herói toma a chamada heroína em seus braços, a plateia começa a apanhar seus chapéus e casacos. 5 minutos depois, as mulheres que não deixam nada escapar estão fofocando sobre isso.
Quase todas as revistas de ficção são baseadas nessa fórmula. Fazem com que o leitor goste do herói ou da heroína. Fazem com que ele ou ela anseiem por algo intenso. Fazem com que algo pareça impossível de obter. Mostram como o herói ou a heroína lutam e conseguem obtê-lo. A história de como um homem batalhou nos negócios ou na profissão e ganhou, contra todas as probabilidades desanimadoras, é sempre inspiradora, interessante. Um editor de revista, uma vez disse ao autor, que a história real da vida de qualquer pessoa é motivo de entretenimento. Qualquer pessoa que tenha lutado e batalhado, e é difícil encontrar uma que não tenha, certamente terá uma história que, se contada de forma correta, há de atrair o público. Não pode haver nenhuma dúvida em relação a isso. Seja concreto. Apesar de, nas sessões anteriores, já ter sido abordada a importância de se ter certeza do que se diz e de ser concreto, esse princípio é tão fundamental que será abordado mais uma vez aqui, para tentar fixá-lo com firmeza na mente do leitor. Espera-se que nunca venha a esquecê-lo, nem negligenciá-lo. É mais interessante, por exemplo, declarar que Martin Luther, na infância, era teimoso e intratável, ou é melhor dizer, que ele confessou que seus professores com frequência o açoitavam 15 vezes em uma manhã. Palavras como teimoso e intratável suscitam pouca atenção, e não é mais fácil ouvir falar do número de açoites? O antigo método de se escrever uma biografia consistia em abordar uma série de generalidades, que Aristóteles chamava, com razão, de o refúgio das mentes fracas. O novo método consiste em tratar de fatos concretos que falem por si. O biógrafo à moda antiga disse que John Doe nascera de pais pobres, porém honestos. O novo método diria que o pai de John Doe não tinha condições de comprar um par de galochas, e que então, quando caía neve, ele precisava amarrar um saco de juta em volta dos sapatos, para manter os pés secos e aquecidos. Porém, apesar de sua pobreza, nunca diluía o leite, e nunca barganhava um cavalo enfermo, como se fosse um animal saudável. Isso mostra que seus pais eram pobres, porém honestos, não é mesmo? E o novo método não apresenta uma maneira muito mais interessante do que o método pobre, porém honesto? Se esse método funciona para biógrafos modernos, vai funcionar para palestrantes modernos também. Palavras que constroem imagem. Nesse processo de fomentação do interesse, há um método auxiliar, uma técnica, que é da mais alta importância, e que, no entanto, é praticamente ignorada. O palestrante comum parece não ter consciência de sua existência. Ele provavelmente nunca pensou de modo consciente sobre isso. Esse método consiste no processo de uso de palavras que criam imagens. O orador que tem facilidade para ouvir tem propensão a definir imagens que flutuam diante dos olhos dos espectadores. Aquele que emprega símbolos insignificantes, comuns e incertos, faz com que a plateia fique desatenta. Imagens, imagens, imagens. São tão livres quanto o ar que todos respiram. Aquele que a salpicar através de palestras e conversas tende a ser uma pessoa mais divertida e mais influente. Já parou para observar que praticamente todos os provérbios que passam de geração a geração são visuais? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Caiu um pé d'água. Um homem pode muito bem levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a bebê-la. E é possível encontrar o mesmo elemento de imagem em quase todas as analogias que existem há séculos e que se tornaram clássicas de tanto uso. Esperto como uma raposa, burro como uma porta, vermelho como um pimentão, duro como uma rocha. O interesse é contagioso. Até aqui, foi discutido o tipo de conteúdo que estimula o interesse do público. No entanto, podem-se seguir mecanicamente todas as sugestões feitas, e falar de acordo com qualquer, e, ainda assim, ser insípido e monótono. Captar e manter o interesse das pessoas é uma tarefa delicada, uma questão de sentimento e de espírito. Não é como operar uma máquina a vapor. Nenhum livro com regras precisas vai dar essa informação. O interesse é contagiante, e isso merece ser lembrado. É praticamente certo que os ouvintes vão ficar interessados, se o palestrante tiver um caso grave para contar.
Há pouco tempo, um senhor levantou-se durante uma palestra do presente curso, em Baltimore, e alertou a plateia que, se os métodos atuais para a pesca de peixe-bodião na Chesapeake Bay continuassem a ser utilizados, a espécie entraria em extinção. E em pouquíssimos anos. Ele se expressou com sentimento em relação ao assunto. Era algo importante. Ele falou com sinceridade a respeito. Tudo em relação ao seu assunto, e a sua maneira de se expressar demonstrou isso. Quando o senhor se levantou para falar, o autor não sabia que existia um animal como o peixe-bodião na Chesapeake Bay. E, além disso, achou que a maioria que se encontrava na plateia compartilhava de sua falta de conhecimento, além da falta de interesse. Entretanto, antes que o senhor acabasse de contar o caso, toda a plateia tinha captado algo de sua preocupação. Todos provavelmente estariam dispostos a assinar uma petição em prol da proteção do peixe-bodião. O autor certa vez assistiu a uma palestra em Londres, na qual, ao término, um romancista inglês conhecido comentou que havia gostado muito mais da última parte do discurso do que da primeira. Quando o autor lhe perguntou o motivo, ele respondeu: "O próprio palestrante pareceu mais interessado na última parte, e eu sempre dependo do palestrante para abastecer o entusiasmo e o interesse. Todos dependem. Lembre-se disso." Como entrar em ação? Se você pudesse ter o poder dobrado ou triplicado de algum talento que possui no momento, através de um pedido, qual deles selecionaria para esse poderoso benefício? Não seria provável que indicasse a sua capacidade de influenciar os outros, de entrar em ação? Isso significaria poder adicional, benefício adicional e prazer adicional. Essa arte, tão essencial ao sucesso de todos na vida, deve se manter para sempre desconhecida para a maioria das pessoas. As pessoas erram apenas quando contam com seus instintos, com regras provenientes das próprias práticas na vida, ou existe uma maneira mais inteligente para se definir como alcançá-la? Sim, existe, e será discutida agora. Trata-se de um método baseado em regras do senso comum, regras da natureza humana, regras de cada uma das pessoas, um método que o autor frequentemente emprega para si, um método que ele ensina a outras pessoas, para que o apliquem com sucesso. O primeiro passo nesse método é obter a atenção dos interessados. Se o palestrante não fizer isso, as pessoas não vão ouvir atentamente o que ele tem a dizer. O modo como se deve fazer isso foi abordado em profundidade anteriormente. O segundo passo é ganhar a confiança dos ouvintes. A menos que o palestrante faça isso, os ouvintes não vão acreditar no que ele diz. E é aqui que muitos oradores falham. Aqui é que muitos anúncios, muitas cartas comerciais, muitos empregados e muitas empresas fracassam. Aqui é que muitos indivíduos deixam de se tornar eficazes em seu próprio ambiente humano. Ganhe confiança por merecê-la. O principal caminho para ganhar a confiança é merecê-la. O autor observou inúmeras vezes que oradores simples e espirituosos, se é que estas são suas principais qualidades, não são nem de perto tão eficazes quanto aqueles que são menos brilhantes, porém mais sinceros. Fale de sua própria experiência. O segundo caminho para ganhar a confiança do público é falar de forma discreta sobre sua própria experiência. Isso ajuda bastante. Se der opiniões, as pessoas podem questioná-las. Ao referir-se a boatos, ou repetir o que leu, o assunto pode parecer artificial. Entretanto, o que o palestrante vivenciou e experimentou tem um toque genuíno, um quê de realidade e veracidade, e as pessoas gostam disso. Acreditam nisso. Reconhecem o palestrante como a principal autoridade do mundo sobre tal tema em específico. Como exemplo da eficácia desse método, basta ir até uma banca de jornal e comprar um exemplar de qualquer revista popular. Vai encontrar, em qualquer uma delas, artigos com relatos de homens que falam de suas próprias experiências. Ser introduzido de forma apropriada. Muitos palestrantes não conseguem obter a atenção de seu público imediatamente, porque não são apresentados de forma apropriada. Uma introdução, termo formado a partir de duas palavras em latim. Intro, para o interior, e ducere, levar, deve levar o público para o interior do assunto, o suficiente para que queira ouvi-lo ser discutido. Deve conduzir o público para dentro dos fatos a respeito do orador, fatos que demonstram sua aptidão para discutir tal tema em particular.
Em outras palavras, uma introdução deve vender o assunto para a plateia, além de vender o palestrante. E isso deve ser feito no menor espaço de tempo possível. Isso é o que se deve fazer. Mas é feito? Não, 9 em cada 10 vezes não é feito apropriadamente. Na maior parte das introduções aborda-se assuntos fracos, pobres e imperdoavelmente inadequados. E o que se pode fazer a respeito? Com a devida humildade da alma e docilidade de espírito, o palestrante deve se dirigir ao mediador, de antemão, e perguntar-lhe se gostaria que fossem usados alguns fatos na introdução. Ele vai apreciar as sugestões. Em seguida, o palestrante deve dizer o que gostaria que fosse mencionado, ou seja, aquilo que mostra porque ele está em uma posição que lhe permite falar sobre aquele assunto, os fatos simples que o público deve saber, os fatos que vão fazer com que ele desperte o interesse dos ouvintes. É claro que se o palestrante comentar os fatos apenas uma única vez com o mediador, este haverá de esquecer metade deles e misturar a outra metade. E é por isso que é uma boa ideia lhe entregar, por escrito, apenas uma ou duas frases, na esperança de que ele atualize sua mente antes de apresentar o palestrante à plateia. Mas será que ele vai proceder dessa forma para apresentar o palestrante? Provavelmente, não. E isso é tudo. Sinceridade. Seu poder é incrível, especialmente com um público popular. Poucas pessoas têm a capacidade de ter um pensamento independente. É tão raro quanto o topázio da Etiópia. Mas todos os indivíduos têm sentimentos e emoções, e são influenciados pelo sentimento da pessoa que faz o discurso. Após ter obtido a atenção, o interesse e a confiança do público, é que começa o verdadeiro trabalho. O terceiro passo, então, acontece quando o palestrante apresenta os fatos, ou seja, instruir as pessoas em relação aos méritos de sua proposta. Este é o coração do discurso, ou seja, o ponto central. É o ponto em que o orador precisa dedicar a maior parte do tempo. Esse é o momento de aplicar tudo o que foi aprendido na sessão sobre a clareza, tudo o que se aprendeu na sessão sobre como causar boa impressão e ser convincente. É nesse momento que a preparação vai fazer a diferença. É aqui que a falta da preparação vai aparecer e zombar do orador. Essa é a linha de fogo. É o momento em que o palestrante precisa saber muito mais sobre o assunto a ser apresentado, do que vai propriamente utilizar. Se o palestrante está apresentando a um grupo empresarial alguma proposta que os afeta, seu papel não é apenas o de instruí-los, mas de deixar também que eles o instruam. Deve saber o que se passa na mente do grupo, pois, caso contrário, pode estar tratando de algo completamente irrelevante. É preciso deixar que os indivíduos do grupo expressem o que têm em mente e responder às suas objeções. Apenas depois disso é que eles estarão em um estado mais adequado para ouvir o que o palestrante tem a dizer. Estabelecer um desejo para lutar contra outro. O quarto passo desse método é recorrer aos motivos que levam os homens a agir. Esta terra e todas as coisas sob ela são executadas não ao acaso, e sim de acordo com a lei imutável de causa e efeito. Tudo o que já aconteceu, ou que ainda há de acontecer, foi ou será o efeito lógico e inevitável de algo que o precedeu, ou seja, a causa lógica e inevitável de algo que se segue. Esse princípio, como as leis dos Medo-Persas, não mudou. É tão verdadeiro quanto os terremotos, a grasnada de gansos selvagens, o ciúme, o preço do feijão, o diamante Koh-i-Noor e o belo porto de Sydney. E essas coisas são tão verdadeiras quanto a ação de se colocar uma moeda em uma máquina e obter um pacote de chiclete. Quando se reconhece isso, é possível que se entenda, de uma vez por todas, porque a superstição é indescritivelmente tola. Como as leis imutáveis da natureza podem ser interrompidas, alteradas ou afetadas, por pouco que seja, por 13 pessoas sentadas em uma mesa, ou por alguém que quebra um vidro. O que causa cada um dos atos conscientes e deliberados que o ser humano executa? Algum desejo. As únicas pessoas a quem isso não se aplica estão encarceradas em hospícios. As coisas que acionam as pessoas não são muitas. O ser humano é controlado de hora em hora, e dominado dia e noite, por um número surpreendentemente pequeno de anseios. Tudo isso significa apenas isto. Aquele que souber quais são esses motivos, e puder recorrer a eles com força suficiente, terá um poder extraordinário. O orador sábio tenta fazer exatamente isso.
Entretanto, o incompetente tateia seu caminho às cegas e sem nenhum propósito. O homem qualificado para entrar em ação estabelece um motivo para guerrear contra outro. Esse método é tão sensível, tão simples e tão absolutamente evidente, que qualquer um poderia imaginar que seu uso é praticamente universal. Longe disso. Quem participa com frequência de exposições fica inclinado a suspeitar que o uso desse método é muito raro. Para citar um caso concreto, o escritor participou recentemente de uma confraternização em uma determinada cidade. Estavam organizando uma partida de golfe contra o clube de campo de uma cidade vizinha. Apenas alguns membros tinham colocado seus nomes. O presidente do clube estava insatisfeito, ele devia ter alguma intenção secreta com a atividade, e seu prestígio estava em jogo. Então, ele fez o que achou, que fosse um apelo, para que mais membros participassem. Seu discurso foi completamente inadequado, pois baseou seu desejo, em grande parte, no fato de que ele queria que os outros participassem. Isso não foi, de modo algum, um apelo. Ele não estava lidando com a natureza humana com habilidade. Pelo contrário, estava apenas descarregando seus próprios sentimentos. Como pai furioso com o filho que fuma cigarro, ele se recusou totalmente a situar seu discurso levando em consideração os desejos de seus ouvintes. O que ele deveria ter feito? Deveria ter usado um suprimento generoso de senso comum. Deveria ter conversado tranquilamente consigo mesmo antes de falar com os outros. Além disso, deveria ter tido cuidado de se concentrar em alguns pontos, como, por exemplo, por que mais homens não participam dessa partida de golfe? Alguns, provavelmente, imaginam que não podem dispor de tempo. Outros podem estar pensando na tarifa do trem e em várias outras despesas. Como posso superar essas objeções? Vou provar que a recreação não é perda de tempo, que os profissionais que trabalham arduamente não são os mais bem-sucedidos, que se pode fazer mais em 5 dias, quando se está descansado do que em 6, quando suas baterias precisam ser recarregadas. É claro que eles já sabem disso. Mas é preciso lembrá-los a respeito. Vou jogar com coisas que eles devam querer mais intensamente do que poupar a pequena despesa relacionada a essa partida. Vou mostrar que se trata de um investimento em saúde e prazer. Vou mexer com a imaginação deles, fazer com que se vejam no campo, com o vento no rosto, a grama sob seus pés, sentindo pena daqueles que voltaram para a cidade quente, que só vivem pelo dinheiro. Será que tal procedimento, na opinião do leitor, teria mais chances de sucesso do que simplesmente apelar para o quero que você vá usado pelo orador? Os desejos que determinam as ações. Então, o que são esses anseios básicos e humanos, que devem moldar a conduta do indivíduo e fazer com que ele se comporte como um ser humano? Se a compreensão e a satisfação são tão essenciais para o sucesso do indivíduo, então vamos dar atenção a isso. Vamos esclarecer esses anseios, examiná-los, dissecá-los, analisá-los e contar algumas histórias sobre eles. Qualquer um há de concordar que essa é uma maneira de torná-los evidentes, convincentes, e de gravá-los nas paredes da memória. Qual seria um dos mais fortes desses motivos? O desejo de ganho. Esse será o grande responsável para que alguns milhões de pessoas levantem da cama no dia de amanhã, 2 ou 3 horas mais cedo do que se não tivessem esse estímulo. Será que é necessário discorrer mais sobre a potência desse impulso tão conhecido? E até mesmo mais forte do que a motivação pelo dinheiro, é o desejo de autoproteção. Todos os apelos à saúde estão baseados na autoproteção. Para fazer com que o apelo a esse motivo se torne forte, torne-o pessoal. Por exemplo, o orador não deve citar estatísticas para mostrar que o câncer está em crescimento. Não. Deve referir-se às pessoas que estão na plateia adotando a seguinte abordagem: há 30 pessoas nesta sala. Se todos vocês viverem até os 65 anos de idade, 3 de vocês, de acordo com a média na área médica, vão morrer de câncer. Eu me pergunto se vai ser você ou você ali. Tão forte quanto o desejo de dinheiro, e para muitas pessoas até mais forte, é o desejo de ser bem considerado, de ser admirado. Em outras palavras, é o orgulho. Orgulho com o maiúsculo. Orgulho em itálico. Orgulho em caixa alta. O ser humano é uma criatura de sentimento, que anseia por conforto e prazer.
toma café e usa meias de seda, vai ao teatro e dorme numa cama não, porque raciocina que essas coisas sejam boas para si, mas porque dão prazer. Por isso, é preciso que o palestrante mostre que o que ele tem a propor ao público vai acrescentar conforto e aumentar os prazeres dos ouvintes, para que tenha acesso a uma poderosa fonte de ação. Motivos religiosos. Existe outro grupo poderoso de motivos, que influenciam as pessoas de forma vigorosa. Será que devemos chamá-los de motivos religiosos? Religioso não no sentido da adoração ortodoxa ou dos dogmas de qualquer crença ou seita em particular, mas no sentido de um grande grupo de verdades belas e eternas, de justiça, perdão e misericórdia, com a proposta de cada indivíduo servir aos outros e de amar ao próximo como a si mesmo. Ninguém gosta de admitir, nem para si próprio, que não é bom, gentil e generoso. E é por isso que as pessoas gostam de ser atraídas por esses motivos. Isso implica certa nobreza da alma. Todos se orgulham disso. Esse é o poder do apelo às emoções e convicções religiosas. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.